Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado por dedicar esse tempo para a gente debater aí um assunto que é tão importante aí para esse nosso ano fiscal, que é o IFRS 18. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gabriel Spaziani. Eu sou o representante comercial aqui dentro da IBS IT. Eu vou conduzir conosco aqui o nosso webinar sobre o IFRS 18. Que é aí uma das mudanças mais relevantes aí para as áreas, né, de contabilidade, controladoria, planejamento financeiro. Antes de começar, gostaria de apresentar brevemente a EBS IT. SAT, uma consultoria especializada em soluções. A gente atua há mais de 14 anos em transformação digital. Possuímos 4 pilares de atuação. Então, a gente faz o suporte ali de toda a tecnologia das empresas, banco de dados, infraestruturas, redes, etc. Atuamos também muito forte com a parte de inteligência artificial, analytics e implementações de projetos Oracle EPM e Oracle RP, assim como atuamos também com a MS dessas soluções. E aí temos total certeza, temos muitos cases bem-sucedidos de implementações, estamos totalmente aptos aí para apoiá-los em trazer soluções estratégicas, né, que vão atender principalmente a essas áreas de planejamento orçamentário, consolidação financeira, reporting gerencial, analytics, toda a governança dos dados financeiros, transformando tecnologia e dados em vantagem competitiva. Falando um pouquinho do tema de hoje, então a gente vai abordar sobre o IFRS 18. Ele vai trazer mudanças muito importantes ali na forma como as empresas apresentam seus demonstrativos financeiros, né? Embora não altere a essência dos resultados, ele altera significativamente a forma de classificação e apresentação e análise dessas informações. E isso exige, né, que a gente faça, além de adequações contábeis, mas também revisões nos processos, indicadores e nos sistemas corporativos que a gente tem. A agenda de hoje, a gente vai falar, então, inicialmente, de conceitos e os fundamentos da normativa do IFRS 18, os principais impactos que vão gerar para as empresas, além de aspectos operacionais e tecnológicos. E vamos trazer aqui também exemplos práticos e abrindo aqui para perguntas e respostas. A ideia é que a gente temos aqui, né, no Teams, no menu, uma sessão de perguntas e respostas, então eu vou estar aqui junto com vocês acompanhando. Qualquer questão que vocês tiverem, pontuem por ali, eu estou acompanhando e a gente vai evoluindo nessa conversa. Então, para a gente entender todos esses impactos práticos da norma, a gente vai começar ali pelos conceitos e pelas principais mudanças introduzidas no IFRS 18. E para isso, eu convido o Fred para seguir conosco, o professor Fred, que ele vai estar aí explicando um pouquinho da norma, junto ali com o apoio e com todo o detalhamento tecnológico que o João vai trazer para nós aqui também presente aqui nesse webinar. Muito obrigado, pessoal. Professor, Olá, tá no bom mudo. dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. E eu que já trabalho na área contábil e financeira há 34 anos, cada hora é uma coisa nova, né? Então agora é o IFRS 18, CP1, é a parte da reforma tributária, tantas coisas, mas quem trabalha nessa área está muito acostumado, né, com todas essas mudanças. Sempre a gente passa um sufoco, mas no final a gente dá conta de tudo. Então eu vou tentar trazer o máximo de informações, nós temos um tempo curto aqui, mas vou tentar trazer o máximo de informações e, como o Gabriel comentou, no final vai estar abrindo para perguntas, a gente vai estar à disposição. E eu vou trazer um pouquinho mais os aspectos teóricos, dar até alguns exemplos, mas depois o João também vai estar entrando e mostrando um exemplo prático, inclusive da ferramenta, como que ela faz um depara, né? Ou o que é a nossa demonstração atual com o novo formato. Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui, só um segundinho. Ok. Só está, acho que, carregando. Acho que carregou para todo mundo aí, né, Gabriel? Acho que está aparecendo para vocês. Aparecendo sim. Então, tá bom.
Então, vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho do IFRS 18, né, o CPC 51. Então, conceitos, impactos e preparação da empresa para essa mudança. Então, vamos lá. Então, aqui tem um pouquinho do meu currículo, as empresas que eu passei, né, eu atuo nessa área há muito tempo já. Então, assim, tentar trazer, não só a gente começar a falar um pouquinho do IFRS 18, CPC 51, mas um pouquinho das dificuldades que a gente também tem no dia a dia. Então, por isso que é importante quando a gente tem uma normatização, que isso daí traz uma maior transparência, uma maior segurança na interpretação dos dados, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu queria passar para vocês, eu vou definir a minha apresentação em 5 tópicos. Então, primeiro, contexto e motivação, né? O que é e por que surgiu o cronograma até 2027, a nova DRE, como que ela vai ser, MPM são as medidas de desempenho, os indicadores que nós temos, a parte do plano de contas, que é extremamente importante aqui, não é? Eu sempre falo que as empresas pecam nas coisas simples. Então, às vezes fala assim, mas a parte de classificação é fácil. Não? Talvez é uma das partes mais complexas para nós tomarmos cuidado com aquelas famosas contas, outros gastos gerais, outras contas a receber, outras contas a pagar. Então, isso daqui a pouco começa a ter uma concentração muito grande de números ali, e isso que a gente tem que realmente abrir para ter uma maior rastreabilidade. Aí também aqui, outras demonstrações e a implementação. Então, o que acaba acontecendo aqui? Então, o objetivo é sair com clareza do que muda e do que precisa ser preparado antes dos comparativos. Então, vamos lá. Aqui só uma introdução. E aí, por que veio essa norma? Porque normalmente nós queremos trazer mais transparência, não é? Mais transparência, porque hoje a gente acaba vendo que cada empresa às vezes acaba montando a demonstração de resultado de um formato diferente, calculando indicadores diferentes. Então isso não traz transparência, né, para o usuário da informação. A gente não consegue comparar empresas do mesmo segmento e para que a gente possa ter uma disciplina, né? Então para apresentações externas. Então, eu vou apresentar para um banco, vai ser sempre naquele formato, mas o banco vai enxergar de todas as empresas naquele mesmo formato. E aqui é interessante, uma coisa importante, como o Gabriel tinha comentado, que aqui não vai mudar o resultado final, mas muda a essência, né? Então, o resultado apresentado vai ser o mesmo, tanto na DRE atual quanto na nova, né? Então, o lucro não muda por causa da norma, mas a história que a DRE conta pode mudar bastante. Então, para o leitor daquela informação, ele tem uma informação mais clara, ter um entendimento melhor, e para que isso não leve ele a tomar decisões erradas. Vamos continuar aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeira coisa, o contexto e a motivação aqui. Então, por que a norma surgiu? Aqui, vamos lá. Então, o IFRS 18, ele é emitido pelo IASB, né? O IASB fica sediado em Londres, então, para substituir o IAS 1, ou CPC 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Então, essa regra anterior, ela define as bases gerais que nós temos da empresa, que ela deveria apresentar suas demonstrações. Então, estrutura, o conteúdo mínimo, critérios gerais de apresentação, comparabilidade. Então, ele trazia uma série de normas, mas aí com o IFRS 18, ele está trazendo uma série de mudanças. Então, aqui, depois, o CPC 51, que é o equivalente da nossa norma aqui no Brasil, não é? Aplicável no ambiente brasileiro e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E a aplicação obrigatória, ela passa a ser obrigatória a partir do dia 1 de janeiro de 2027. Só que aqui, como é falado, com adoção antecipada permitida, e aqui é uma coisa importante, principalmente para as empresas que têm que divulgar os seus números, ela tem que sempre fazer um comparativo. Então a gente fala assim, se eu já tenho que, começa em janeiro de 2027, então eu já deveria estar fazendo em 2026, para ter uma base comparativa. E aqui é importante que o critério, a forma de mensuração dos nossos ativos, dos passivos, do resultado, ele não muda. É só a forma de apresentação e da forma que nós vamos divulgar esses dados. Vamos lá. Aqui eu coloquei também quem precisa aplicar. Companhias abertas e entidades reguladas. Então, a resolução CVM da Comissão de Valores Mobiliários 237 tornou o CPC 51 obrigatório para sociedades por ações de capital aberto. Outras sociedades fechadas e de grande porte, também. Agora aqui, pequenas e médias empresas. Ficam fora apenas as empresas que utilizam a norma simplificada. Isso normalmente para pequenas empresas.
Mas empresas que são auditadas, ou que pertencem a um grupo econômico, ou que precisa das demonstrações para conseguir recursos nos bancos e que utiliza as normas do Conselho Federal de Contabilidade, ou CPCs, ela vai se enquadrar dentro dessa norma. Eu sempre falo que quando surgiu a atualização da Lei da Sociedade por Ações, a Lei 11.638, ela definiu empresas consideradas de grande porte. E o que é uma empresa considerada de grande porte? Uma empresa que tem um faturamento anual superior a 300 milhões de reais ou que tem ativos superiores a 240 milhões de reais. Isso é considerado uma empresa de grande porte. Só que a lei veio para essas sociedades, mas sempre as empresas limitadas, elas foram na cola da sociedade por ações. Então, aquilo vai aplicando de uma forma meio que indireta para as demais empresas também. Mas vamos seguir um pouquinho. Eu estou passando aí depois, no final, a gente pode estar batendo um papo, o Gabriel vai selecionar as perguntas, tá? Mas por que surgiu a norma? Então, o que acontece? As dores que dificultavam a leitura do desempenho. Então, baixa comparabilidade. Então, a gente não conseguiria comparar, não conseguia comparar as demonstrações, talvez do mesmo setor, ou até de setores diferentes. Então, empresas com estruturas de DRE diferentes dificultavam a análise entre setores, pares e períodos. Métricas próprias, o EBITDA. Então, será que esse EBITDA está certo? O EBITDA é uma medida mais próxima do dinheiro em caixa e ele é utilizado para várias coisas. Empresas pagam bônus baseado no EBITDA, empresas podem ser vendidas por múltiplos de EBITDA. Então, às vezes, cada uma considerava uma coisa no cálculo do EBITDA. E pouca transparência, usuários nem sempre entendiam o que era operação. Porque a gente sempre fala o seguinte, que qual que é o objetivo da contabilidade? É que aquela informação seja útil. E para que ela seja útil, ela tem que ser completa, tem que ser livre de erros e tem que ser neutra. Então, eu tenho que fazer a contabilidade seguindo as regras que a norma determina. Então, o IFRS 18, o CPC 51, ele veio para padronizar a apresentação, para que não fique cada uma presente de um jeito diferente. Tá? Então, o que muda e o que não muda? Então, muda. A estrutura da demonstração de resultado vai mudar. Ela tem muito parecido o enfoque muito do fluxo de caixa da DFC, porque agora a gente vai começar a separar em operacional, investimento e financiamento. E é muito importante, eu sempre falo, que onde que a empresa tem que ganhar dinheiro? Na operação, que é a atividade fim dela. Então, isso vai começar a ficar muito mais claro para a gente ter um entendimento de como está indo a performance da empresa, como que ela está desempenhando. E nessa nova estrutura, vai mudar a classificação das receitas e despesas, vai ter subtotais obrigatórios, divulgação dessas métricas de desempenho, vamos ter agregação e desagregação. Então, quando a gente tinha aquela conta, outras receitas operacionais, vamos começar a detalhar isso. Notas explicativas, isso tem que também ser muito claro para o leitor da informação. Porque às vezes você começa a pegar uma demonstração contábil e financeira, você começa a olhar, mas o que eu tenho dentro dessa rúbrica aqui? Então a gente começa a ter um melhor entendimento, a gente começa a detalhar mais isso. E aqui não muda em regra, o reconhecimento de ativos e passivos, isso continua sendo a mesma coisa. Mensuração de receitas e despesas também é a mesma coisa. Cálculo econômico do lucro, normas específicas de estoque, arrendamento, de impairment, instrumentos financeiros, isso continua sendo a mesma coisa. O que vai mudar é a estrutura, a forma de apresentação e essa parte que a gente começar a detalhar mais algumas contas que até então a gente não detalhava, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó, o IFRS 18, ele muda a leitura e a apresentação, não a essência econômica das transações, como o Gabriel tinha comentado logo no início. Seguindo um pouquinho. Então, o prazo é 2027, mas o comparativo é 2026. Então, quando começou aqui, ó, em abril de 2024, mas parece que vai demorar, mas a coisa chega. Então, ó, o IASB emite o IFRS 18 em abril de 2024. Em outubro de 2025, o CPC aprova o CPC 51. Dezembro de 2025, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, aprova o CPC 51. 2026, o ano base dos comparativos, e 1 de janeiro de 2027, a adoção obrigatória. Então, o que a gente fala? Se a gente deixar tudo para cima da hora, vai ficar muito complicado. E a mesma coisa a gente fala também da parte fiscal da reforma tributária. Tem muitas mudanças, então a gente não pode deixar em cima da hora, senão a gente vai ter certas dificuldades, a gente pode até travar a nossa operação.
Mas vamos lá. A nova DRE, para vocês terem uma ideia. Eu tentei também aqui, pessoal, dar uma sintetizada, porque eu falei tem muita coisa que a gente poderia estar falando, e como eu comentei, nosso tempo é um tempo mais curto, então pelo menos para a gente ter uma boa ideia do que muda. Então, as mudanças aqui no caso. Categorias da DRE. Receitas e despesas organizadas em operacional, investimento, financiamento, tributos e operações descontinuadas. Subtotais obrigatórios que a gente vai ter. Lucro ou prejuízo operacional, aqui extremamente importante para ver se a empresa está performando na operação, que é a atividade dela. Lucro e prejuízo antes de financiamento. E tributos vão ganhar protagonismo. Os MPMs, né, que são as notas de desempenho, medidas da administração, vão exigir explicação. Então, por que eu cheguei naquele EBITDA? Por que eu cheguei naquele EBITDA ajustado? Então, vai ter que ter maior transparência e mostrar como que eu estou calculando esses indicadores, porque isso pode realmente passar uma visão errada para o leitor da informação. Achar que às vezes a empresa está indo bem e talvez não esteja tão indo bem quanto ela imagina estar. Aqui, então, nós paramos para ver, então, a nova lógica. Então, operação. Se nós falarmos operação, é a atividade principal da empresa. Então, a gente fala o que nós vamos ter aqui na operação. Então, receitas e despesas decorrentes da atividade principal da entidade, né? E itens não classificados nas demais categorias que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, venda, custo de mercadoria, custo do produto vendido, custo de serviços prestados, despesas administrativas, despesas de vendas, vão entrar tudo aqui. Já a parte de investimento, a gente fala o seguinte: investimento, retornos gerados por ativos, né, que produzem resultado de forma amplamente independente dos demais recursos da entidade. Então, aqui a gente começa a ver, a empresa tem participações em outras empresas, ela tem aplicações financeiras, e nós falamos o seguinte: na maior parte das empresas, por exemplo, uma indústria, o negócio dela não é ficar fazendo aplicação financeira, ela tem que ganhar dinheiro na operação. Porque eu sempre falo, se fosse para fazer uma aplicação financeira, o próprio dono faria, nem precisaria ter montado uma empresa. Porque se ele montou uma empresa, é porque ele acredita que na empresa ele vai ganhar mais do que ele ganharia no mercado financeiro. Não estou falando que não deveria fazer, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, aqui a gente fala equivalência patrimonial, rendimento sobre aplicações financeiras. Já na parte de financiamento, a nossa estrutura de capital. Aonde que eu estou buscando esses recursos? Estou buscando recursos com banco, recursos com dono. Então, aqui eu vou colocar receitas e despesas associadas à captação de recursos financeiros, tanto a passivos financeiros quanto a estrutura de capital, tudo que eu estiver pegando de empréstimos, juros, vai estar entrando aqui. Aí a parte de tributos aqui é a parte normal, né, que a gente vai ter de imposto de renda e contribuição social, como nós já tínhamos. Só que também tem mais uma parte também de operações descontinuadas. Então, o resultado de componentes da entidade classificado como descontinuadas, um produto, uma fábrica, uma operação que a gente vai descontinuar, também a gente estaria abrindo. E aí, o nosso resultado final, que não vai mudar o resultado final, mas vai mudar a forma de apresentação. E olha que importante que eu coloquei aqui para vocês. Então, qual que é o principal ganho? Separar o que veio da operação, porque aqui é muito importante, dos investimentos e do financiamento e dos tributos. Porque às vezes tem empresas que às vezes ela acaba descaracterizando a operação. Ela tem que ganhar dinheiro na operação, mas daqui a pouco ela fala: nossa, eu estou ganhando mais no mercado financeiro. E aí acaba descaracterizando a operação da empresa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Aqui então, ó, um pouquinho do que eu já falei para vocês. Então, operacional, o que vai estar entrando? Então, a atividade principal, itens não alocados nas demais categorias. Investimento, retorno de aplicações, equivalência patrimonial, quando eu tenho participação em outras empresas. Financiamento, então, as captações de recursos. Os tributos, que a gente vai estar destacando aqui, são impostos sobre a renda, não é? Não sobre a operação. Sobre a operação, eles vão estar antes do lucro operacional. ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, IBS e CBS, né? Durante esse período de transição, só em 2033 que vira a chave, resultado de operações descontinuadas. Mas olha que interessante aqui, ó. O nome da conta não basta. O que é importante é a gente analisar qual que é a substância da operação, qual que é a essência econômica da operação, para que a gente possa fazer a classificação. Tá? Isso é bastante importante. Aqui também, ó, categoria operacional. Também, ó,
Mas o operacional não pode virar uma caixa preta. O que que nós temos ali? Será que realmente aquilo que nós temos em operacional é resultado da nossa operação? Aquilo que está no objeto social, no nosso contrato social? Então, a atividade principal é receitas e despesas que não se enquadram em investimento, financiamento e tributos. Itens relevantes não devem ser escondidos em rubricas genéricas, como eu tinha falado. Outras receitas e despesas operacionais. Então, a gente tem que começar a estar abrindo. E essa parte, eu já trabalho nessa área há muitos anos e sempre nas empresas que eu passo, eu sempre bloqueio essa conta de outros gastos, gastos gerais, porque o que eu já virei de noite em empresa para tirar da conta de outro e jogar para a conta certa. Assim, porque isso, na hora que eu vou fazer um orçamento, um budget, a gente parte às vezes dos dados históricos para ter uma ideia. E se tiver tudo como outro, a gente vai quebrar realmente, vai, assim, vai perder muito tempo, vai ficar quebrando a cabeça. E a gente não tem esse tempo para a gente estar perdendo. Então, aqui o usuário passa a enxergar melhor a performance do negócio, antes de dívida, investimento e tributos. Então, isso é muito importante para saber se a nossa empresa realmente está performando para aquilo que ela foi constituída, que é a atividade operacional. Tá, vamos seguir um pouquinho. Ó. Então, subtotais obrigatórios. Então, aqui, ó, tudo que eu tiver de receita, custos, despesas operacionais, vai fazer parte do resultado operacional. Receitas e despesas de investimentos vai entrar antes do lucro, antes de financiamento e tributos. Receitas e despesas de financiamento vai entrar antes do lucro, antes dos tributos. E aí, depois, tributos e mais ou menos operações descontinuadas, vai vir o lucro final da empresa. Então, vocês estão vendo que é só a forma realmente de apresentação. Vamos lá. Antes, DRE com maior liberdade de apresentação, cada empresa fazia do seu jeito, resultado operacional nem sempre comparável, não é? Indicadores gerenciais fora das demonstrações, muitas vezes sem reconciliação clara. Depois, categorias obrigatórias no resultado, subtotais definidos e as métricas explicadas em notas, né, com conciliação, não é? Então passa a ser obrigatória essa conciliação da nota. Aqui só um exemplo simples também para vocês. E conforme for, Gabriel, vai me falando do meu tempo aí também, tá bom? Porque senão a gente se empolga aqui e tem tanta coisa que dá para a gente falar, mas não me policiando. Então, eu coloquei Tá um tranquilo, exemplo professor. simples. Qualquer coisa vocês me falam. Então, ó, um exemplo simples aqui, ó, que nem eu falei, o lucro não muda, mas a explicação do desempenho melhora. Então, eu coloquei, ó, receita líquida entraria onde? Como operacional. Custos e despesas, como operacional. Lucro operacional agora passa a ser um total obrigatório. Vou ter resultado dos meus investimentos. Lucro antes do financiamento. Então, eu vou segregando por cada tipo daqueles que eu estou falando. Então, assim, o resultado é o mesmo, mas o importante é fazer esse depara, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, pegar da nossa base, olhar nosso plano de contas, para a gente fazer esse deparo e trazer nesse formato adequado. Então, a apresentação ajuda a explicar se a performance veio da operação, como eu tinha falado, dos investimentos ou da infraestrutura. A empresa gerou resultado porque operou melhor? Porque teve retorno de investimento ou porque a despesa financeira caiu? Da onde que está vindo esse resultado da empresa, essa performance dela está melhorando, piorando, por quê? Então, isso dá uma visão melhor, isso já nos dá um direcionamento aonde que nós temos que atacar. Se a coisa não está legal, pelo menos a gente foca naquilo que não está legal. Aqui, ó, outra coisa, ó, resultado financeiro bastante importante. Eu sempre vejo no resultado financeiro, tanto despesas financeiras quanto receitas, ali acaba sendo um balaio. O pessoal acaba jogando tudo ali, né? Vai, como eu coloquei aqui, vai tudo no automático. Então, aqui não basta pegar as contas hoje chamadas de resultado financeiro e jogar em financiamento. A natureza econômica do item, investimento, financiamento ou outra categoria aplicável, eu tenho que entender para ver por que eu vou estar jogando ali. Que nem juros sobre empréstimo, com certeza é financiamento isso. Mas a gente tem que entender a operação. Isso é uma coisa importante quando tem essas mudanças, para nós revisarmos os processos da empresa. Será que está tudo redondinho? Para a gente mapear esses processos, mapear as operações da empresa, para saber aonde que na hora que eu lançar, aonde que eu vou enxergar essa informação nos meus demonstrativos. Aqui, ó, despesas por natureza e função também, a mesma coisa, ó. Um ponto bastante importante. Então, ó, por natureza, mostra o que foi gasto.
salários, depreciação, matéria-prima, benefícios a empregados. Por função, mostra aonde o gasto foi usado. Então, fala assim, custo das vendas, despesas comerciais, administrativas, não é? Então, ou seja, então a gente começa a ver de uma forma, por natureza, eu estou vendo cada conta, né? E ver o que foi gasto, mas aí depois eu faço também alguns agrupamentos. Aqui também, olha que interessante, como eu falei da agregação e desagregação. Então, a norma reduz espaço para linhas genéricas demais, que nem eu falei de outros. Outras despesas operacionais, você olha lá e fala, puxa vida, 50 milhões? O que que tem ali dentro? Aí daqui a pouco eu começo a ver aqui, ó, baixa do imobilizado, ganho ganho ou perda na venda de ativo imobilizado, reestruturação, outras despesas. Então a gente começa a ter maior detalhamento, justamente para trazer aquela maior previsibilidade, maior transparência para o usuário dessa informação. Aqui eu coloquei um modelo simplesinho para vocês e depois o João vai explicar com números, não é? Mostrando dentro da ferramenta. Esse depara. Aqui é nosso demonstrativo hoje que nós temos a DRE atual. Então, a partir do novo formato, ó, a gente começa a separar. A gente vai separar em operacional, investimento e financiamento. Isso daqui vai ser muito mais fácil na hora que nós vamos fazer o nosso fluxo de caixa. Fluxo de caixa pelo método indireto que nós falamos, aquele que eu parto do resultado da minha demonstração de resultado para chegar na variação do meu caixa. Então, a gente vai segregando por cada grupo, mas o resultado final vai ser o mesmo, isso não vai mudar. Vamos lá, as medidas aqui, transparência, não é? Esses indicadores. Então, ó, entro na governança e passo a exigir a reconciliação e a explicação. Não é simplesmente calcular o indicador, mas eu explicar por que eu estou fazendo aquilo. Então, aqui, essas medidas de performance, ela fala o seguinte, ó, a norma não elimina métricas ajustadas, ela exige disciplina. Então, aqui, ó, uma norma aqui de performance é um subtotal de receitas e despesas usada publicamente para comunicar a visão da administração sobre o desempenho. Então, aqui, é subtotal de receitas e despesas? Sim. É usada em comunicação pública externa para divulgar? Comunica a visão da administração? É uma medida adicional exigida pelo IFRS e o CPC? Sim. Então, se todas as respostas forem sim, a medida provavelmente exigirá divulgação e nota, tá? Esses indicadores. Aí aqui, ó, alguns exemplos de indicador. O EBITDA ajustado pode ser uma medida de performance? Provável. Por quê? Subtotal utilizado para performance se divulgada externamente para o mercado. Lucro operacional ajustado pode ser uma medida de performance? Provável. Margem bruta? Depende, não é? Percentual não é subtotal, mas pode derivar de uma medida divulgada. Então, se ela estiver divulgando, ela vai ter que ter maior clareza nisso. Agora aqui, ó, fluxo de caixa livre. É uma medida de performance? Em geral, não. É um subtotal de receitas e despesas, mas nasce da demonstração de fluxo de caixa. Então, a empresa vai ver quais são esses demonstrativos que ela acaba divulgando. Aqui, ó, nós temos que ter, então, maior transparência na divulgação dos indicadores. Definição clara, o nome do indicador, qual que é a fórmula, por que a empresa usa, reconciliação, não é, com as demonstrações, efeito tributário, ele tem efeito de tributo sobre esses ajustes? Aqui, quando a gente tem participação de não controladores, consistências, mudanças de cálculos e uma nota única, divulgação concentrada e rastreável. Então, eu vou ter que divulgar esse indicador, tá bom? Então, o indicador próprio pode continuar? Pode, mas precisa ser definido com clareza. Aqui também, ó, mais um exemplo de reconciliação do EBITDA ajustado. Então, eu parti do meu lucro, ó, do meu lucro operacional, e comecei a fazer uma série de ajustes para chegar no meu EBITDA ajustado, que vai ser divulgado pela administração. Então, aqui é bastante importante essa métrica aqui, que nem eu falei, ela serve para pagamento de bônus, serve para avaliar empresas, então a gente tem que ter muita clareza nisso. Então, explicar por que os ajustes são usados, como foram mensurados. Aqui no caso, se o EBITDA aparece em releases, covenants, a parte de bancos, de indicadores, ou apresentação externa, precisa ter dono e reconciliação, tá? Vamos lá, só para passar aqui. Então, a gente fala, quem que é o dono da métrica? Tem que saber quem que é o dono.
Qual que é a fórmula? Qual que é a fonte? Reconciliação, controle de mudança e evidência. Tem que estar bem claro a trilha para a auditoria e o conselho. E já estamos indo para o final, tá bom, pessoal? Estamos indo para o final aqui, ó, já vamos terminar. Plano de contas, bastante importante. Sistemas e outras demonstrações. Como transformar a norma em processo operacional, relatório comparativo e governança de dados. Então, primeira coisa, o mais importante é uma forma de nós revisitarmos o nosso plano de contas. Será que tem contas a mais, contas a menos? Eu trabalhei em algumas empresas, alguns grupos, por exemplo, o Grupo Telefônica, e só para vocês terem uma ideia, tinha 20 mil contas o plano de contas da Telefônica. E tinha várias contas que a gente não utilizava ali. Então a gente tem que estar revisitando isso, né? Será que eu preciso ter essa conta? Talvez contas que são muito genéricas, começar a abrir. Então, qual conta será usada e qual natureza econômica? Aqui, e a gente fazer nessa migração para o IFRS 18. Qual a regra, a política, o julgamento suporta a classificação? Então, isso é muito importante. Aqui eu acho que é o ponto central quando a gente fala dessa mudança. Aqui também o modelo de matriz de classificação, a gente começa a pegar cada uma aqui e vai fazendo esse link para onde ela vai estar indo, tá bom? Provavelmente depois, né, Gabriel, não sei se esse material vai ser compartilhado, não é? Mas depois também eu disponibilizo, não tem nada de problema aqui. Vamos compartilhar sim. Acho que é importante, é bem rico o material, professor. Legal, depois eu passo também, tá bom? Então, aqui, quando a gente fala não só plano de contas, mas revistar nossos sistemas, que nem eu falei, plano de contas contra a natureza, centro de custo, por exemplo, o ERP, a parametrização, que o João vai estar falando um pouquinho, né, de uma forma macro aí, revisão e julgamento, relatório comparativo, reconciliação e evidência. Então, menos retrabalho, menos ajuste manual, é isso que a gente quer. Mais rastreabilidade, explicações consistentes para auditoria, conselho, e para quem vai estar olhando essa informação externamente. Então, muda mais alguma apresentação? Basicamente, pessoal, a principal mudança que nós temos aqui é na demonstração de resultado. A principal. Mas isso também acaba dando impacto em outras demonstrações, não é? Então, nas notas explicativas, se muda a DRE, a gente vai ter que ter mudanças também na forma de apresentar aí algumas coisas relacionadas ao balanço, né? Ao fluxo de caixa, DVA, DMPL e comparativos. Então, a mudança mais drástica aqui que a gente tem é realmente na demonstração de resultado, mas que depois vai gerando impactos, por exemplo, em outros demonstrativos. Por exemplo, o balanço patrimonial, como exemplo, ele muda menos. O IFRS 18 não altera em regra o reconhecimento e a mensuração dos ativos. Ele não muda diretamente o cálculo de estoque, mas como a gente vai mudar alguma coisa, talvez essa agregação e desagregação, a gente tem que começar a fazer mais alguns detalhes aqui no caso. Tá? Vamos lá, impactos organizacionais em toda a empresa, na contabilidade, controladoria, FP&A, tesouraria, diretoria. Então, essas mudanças impactam a empresa de uma forma geral, tá? E os riscos, pessoal, só para terminar. Ó. Então, reclassificação tardia. Então, de repente, deixar para fazer só lá no ano que vem. Já perdi o time. Indicadores sem governança, comparativo inconsistente. Quais os covenants que vão ser afetados quando eu estou precisando buscar recursos com bancos? Sistema não preparado. Então, a gente tem que correr atrás disso. E aqui depois, pessoal, coloquei aí o João e o Gabriel vão falar um pouquinho para vocês aí, um pouquinho de prazos assim que a gente poderia ter para estar fazendo essas mudanças, tá? E aqui o que precisa ter na mesa, que nem eu falei, sucesso depende de alinhamento entre número contábil, gerencial e a administração da empresa comprar essa ideia. Aqui um checklist, agora finalizando, ó, mapear as contas entre operacional, investimento e financiamento, identificar os indicadores, avaliar impactos em sistemas, revisar a DRE, criar reconciliações claras paramétricas e preparar comparativos de 2026, envolver todo mundo nesse processo. E é isso, pessoal, ó, que eu tinha para falar aqui, ó. Um pouquinho das referências que eu acabei utilizando, é tanta coisa em pouco tempo, mas é isso que eu tinha para passar um pouquinho para vocês, tá bom? Para não, acho que até excedi um pouquinho o meu tempo aí, mas que a gente se empolga aqui, tá? Teria muita coisa para ficar falando o dia todo aqui. Não, perfeito, professor. Muito obrigado pela explicação. Pessoal, só o professor comentou, né, de divulgar esse material.
A gente vai deixar essa gravação no nosso YouTube, eu passo para vocês aqui. Ele vai estar lá disponível para vocês ali consultarem depois. Acho que a nossa ideia agora, então a gente falou um pouco ali o professor, acho que ele explicou ali, passou por todo o processo, né, de como que nasce a norma, de todos os impactos que ela deve gerar, questão das MPMs e tudo mais. A gente queria mostrar isso para vocês, um pouco disso na prática agora, né? Como, principalmente voltados aqui à solução do Oracle EPM, que eu acho que é uma das principais impactadas, como que isso vai ser estruturado lá dentro, porque isso acaba afetando a nossa estrutura, né? Principalmente de resultado, e deriva, esse efeito ele acaba derivando ali para todas as soluções que a gente tem dentro da suíte do Oracle EPM. Então, convido o João aqui para demonstrar para nós um pouquinho desses impactos. E, pessoal, fiquem à vontade, tá, para colocarem dúvidas, caso tenham. A gente vai separar ali uns 5 minutinhos para a gente abordar as dúvidas que vocês tenham. Caso a gente não consiga responder aqui em tempo, a gente manda depois para vocês as respostas. Então, fiquem à vontade, podem postar aqui, que todas as dúvidas aqui vão ser sanadas. Bom dia, pessoal, tudo bem? É, Meu nome é João, né? Eu sou um analista aqui de EPM, da Vertical EPM, né? Eu trabalho fortemente ali nas aplicações de PBCS e de SCS, né? Eu ajudo também com a parte de qualidade dos projetos que são implementados, né? E faço gestão da sustentação aqui da EBS. O que a gente fez aqui, tá, pessoal? A gente preparou um exemplo aqui, ele é bem macro, né? Mas pelo menos para dar uma visualização da norma dentro do sistema, né? Então, o que eu escolhi aqui? Eu não sei se a minha tela já está aparecendo, pessoal. Já apareceu aí, Gabriel, minha tela? Tá aparecendo, tá aparecendo. Ah, tá ótimo. Então, Apareceu sim. a gente preparou aqui, né? Eu escolhi aqui, no caso, um módulo do SCS, né? Que é um módulo de consolidação societária. Na suíte VPM, eu posso ter a DRE dentro do SCS, né? Provavelmente vocês vão ter, porque se vocês têm o SCS, vocês vão ter que publicar nota e tudo mais, né? E uma das DFs que são entregadas é a DRE, né? Mas eu posso também ter a DRE no PBCS, tá? Aqui eu peço para não se prender muito ao módulo em si, mas mais a questão de que, de qualquer forma, o EPM vai ser afetado, tá? Então, o que eu queria comentar com vocês, né? Eu preparei um relatório aqui, que é justamente esse caso que o professor Fred estava comentando ali, dando uma visualização da DRE no modelo que geralmente era publicado antigamente, né, antes da norma, e no modelo que agora a norma está exigindo, né? Aonde eu tenho ali, né, as 3 caixinhas principais, eu acho que ali, conforme a explicação do professor Fred, que é onde eu tenho uma visibilidade maior na linha de operacional, né? Onde eu tenho um grupamento de contas específico, investimento e resultado de financiamento. Antes, todas essas linhas aqui acabavam entrando aqui até em linhas, às vezes, né, genéricas, como outras receitas, outras despesas, né? E tudo era consolidado ali, né? Às vezes, alguns clientes tinham ali, né, uma linha específica de resultado financeiro ou algo do tipo, né? Antes da consolidação do lucro líquido, né? Mas agora, com a norma, a gente vai ter essa visibilidade maior de cada caixinha, né? Seja operacional, seja investimento, seja financiamento, né? Como o professor Fred comentou, no final, o que vai mudar não é o resultado final. O lucro líquido, tanto na antiga quanto na nova, ele vai ter que continuar sendo o mesmo. Se eu pego todas as contas de receitas que eu tenho, mais as contas de despesas que eu tenho, o meu resultado final vai ser o mesmo, né? Mas muda a forma como eu apresento isso, né? Muda a forma como conta essa história, conforme o professor comentou ali, né? Então, aqui eu estou vendo um relatório, uma saída final, tá? Que muitas vezes vocês publicam. O que eu acho que é importante aqui, pessoal, a gente ter entendimento, né? Às vezes, para chegar nesse número, desse reporte final aqui, eu tenho que entender por onde passou essa informação até chegar a isso, até esse resultado final. Então, por exemplo, para mim ter uma DRE publicada, então a origem dela começa lá no RP, né? Então, é lá onde eu tenho a minha segmentação contábil. É lá que eu tenho meu plano de contas, onde eu tenho os valores que são consumidos, né, que são contabilizados, né? E aí, eu tenho uma trilha até chegar nesse reporte final, né? Falando aqui do modo de consolidação, né? Primeiramente.
E o que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem que entender quais sistemas serão impactados por essa norma, né? Porque, por exemplo, aqui no caso dessa publicação aqui, imagina que eu tenho o dado lá no RP, esse dado ele é integrado com o PBCS ou com o SCS, né? Aqui eu faço o cálculo dessa estrutura, é onde eu tenho o deparo dessa estrutura, e depois eu posso ter uma ferramenta terceira ainda para fazer o reporte dessa estrutura, que de fato é onde a gente divulga os números, né? Então, geralmente os clientes divulgam pelo narrativo ou pelo modo de relatórios do próprio EPM. Mas tem clientes que, por exemplo, utilizam o BI ou uma ferramenta terceira para poder fazer esse reporte. De qualquer forma, o que eu quero dizer com isso? Todo esse processo de ferramentas vão ser impactados, né? Talvez, para mim criar os grupos e segregar aqui da forma que eu espero segregar para atender a norma, eu tenho que, tipo, revisitar meu plano de contas, que nem o professor Fred comentou lá na RP, né? Então, eu tenho que fazer alguma abertura que às vezes está muito genérica lá. Às vezes eu tenho, tipo, outras despesas, outras receitas, está muito genérico. E para mim poder conciliar isso de forma correta, né? O que for operacional está em operacional, o que for investimento está em investimento, talvez eu tenha que criar uma conta nova, né? Fazer uma segregação, né? Então, isso impacta desde lá da onde vem a origem do dado, desde o RP, né? Também vai impactar aqui no EPM, porque aqui eu vou ter que refletir essa estrutura, né? Então, tem mais um agravante aqui, né, pessoal, que eu queria comentar aqui, tá? Por exemplo, a norma vai passar a valer a partir de janeiro de 2027, como o professor comentou, né? A gente sabe, né, que muitas vezes, né, onde vai pegar mesmo é no primeiro TRI, né? Que realmente as empresas têm que divulgar, de fato, sem margem de erros ali em março, junho, setembro e dezembro, né? Só que a norma exige que eu tenha um ano comparável, né? Quando eu vou publicar as minhas DFs, né? Eu sempre tenho ali, né? Um ano comparável, né? Então, se eu tenho um ano comparável, eu tenho que ter todo o ano anterior contabilizado já nesse modelo que a norma está pedindo. E aqui que está um ponto que eu acho importante, porque assim, ó, o fato de eu ter esse modelo, né, de eu ter que ter esse ano comparável, isso vai ter que acontecer simultâneo com o modelo antigo, porque assim, ó, eu não posso também apagar o modelo antigo. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso simplesmente pegar e readequar a minha DRE lá, que existe atualmente dentro da aplicação do SCS ou do Plane, né? Porque se eu faço isso, eu corro o risco, né, de perder o meu histórico, né? E esse histórico já foi publicado, já foi auditável, né? Então, pelo menos nesse primeiro ano de 2027, a gente vai ter que andar com as duas situações. A gente vai ter tudo que foi feito, né? E a gente vai criar uma segunda estrutura de DRE, né? Vai ser assim em todos os clientes, pessoal? Aí cabe um assessment, cabe um entendimento de cada cliente como utiliza, né? Como está parametrizada a DRE. Mas, teoricamente, a gente vai criar uma nova estrutura de DRE e compartilhar a conta mesmo. Então, o trabalho né? Olhar todo o plano de conta e separar. Então, às vezes, você poderia ter antigamente uma conta ali de outra receita, por exemplo, né? Que entrava como operacional ou algo do tipo, só que agora você tem que quebrar isso, porque tem parte que é operacional, parte que é investimento, né? E isso não impacta somente o FCS, tá bom, pessoal? É importante comentar isso, porque, por exemplo, se lá no Planning tem muitos clientes, né, que utilizam a DRE para fazer prospecção de orçamento, de forecast. Então, se eu tinha um grupo lá que eu usava para prospectar forecast, orçamento, e agora esse grupo mudou, né? Ou, tipo, deixou de existir e tal, eu tenho impacto também. Então, qual que é o primeiro trabalho que eu queria, assim, levantar o alerta aqui, o sinal, né? Todo lugar onde eu tenho a minha DRE, ou utilizo ela para fazer um orçamento, um forecast, né? Eu vou ter, teoricamente, um impacto ali sistêmico, tá? E esse impacto tem que ser de toda a trilha, né? Desde onde nasce a informação contábil, né? Por onde ela passa até o teu reporte final, né? Um outro ponto também, pessoal, que é importante mencionar, é a questão de outros modos que podem ser impactados, que nem o RCS, por exemplo, que é um modo de reconciliação contábil, né? Quando a gente vai fazer reconciliação contábil, basicamente a gente quer saber se o que a gente pagou e recebeu, vai ter um conto a pagar e não receber ali, eles têm que ser conciliados, né? Se eles estão conciliados.
E essas conciliações, muitas vezes, acontecem em grupos, em subtotais específicos ali da estrutura do DRE, né? Se eu tenho mudança de subgrupos, eu posso tentar também no meu RCS. João, então, só porque eu tenho um RCS, eu vou ter impacto? Não, cabe o entendimento de como está sendo feitas as suas reconciliações e que tipo de reconciliações você tem ali no seu RCS. Mas, muito provavelmente, você também vai ter impacto nesse módulo também, tá? E qual que é o ponto aqui que eu queria deixar, né, pessoal? A gente sabe que a norma já passa a valer agora a partir de 27. E eu estou vendo, tipo, muito pouco, né, movimentação das empresas em adequar isso, né? Pode ser um risco para as empresas deixar para adequar isso em cima do ano, tá? Pode, porque às vezes pode ter N sistemas que vão ter que ser ajustados, né? E pode ser que não dê tempo, né? E aí pode virar uma situação meio ruim ter que reportar isso, tá? Um outro ponto que eu queria falar né? Se a gente, para quem que não tem o SCS, para quem não tem o PBCS, né? Aí já é um problema diferente, né? Eu queria falar do EPM. O EPM é uma ferramenta que ele vai ter qualidade, a gente tem segurança, a gente trabalha, né? Eu trabalho com quase 15 anos com essa ferramenta, né? Dessa suíte EPM. E ela tem, né, essa capacidade de tirar com qualidade essas DFs, né? DRE, DFC, DVA, né? E todo esse processo ele pode ser automatizado, ele pode ser orquestrado, né? Para que isso seja mais natural para vocês, o possível, né? Então, quais são os principais desafios que eu vejo, tá? Reclassificação contábil, revisão do plano de contas, né? Garantir pelo menos nesse ano de 2027, que a gente tenha essas duas estruturas funcionais, que eu tenha essa nova estrutura da DRE sem perder a que eu tinha e do que já foi publicado, do que já foi divulgado. E também a questão dos indicadores, né? Eu posso ter alguns indicadores ali, que nem o professor comentou, que eles podem ser baseados em alguns totalizadores que podem ter impacto também, né? Então, esses são os desafios, entender quais são esses indicadores, né? Ou se tem indicadores que foram impactados também. E isso é muito peculiar de cada cliente, né? A minha ideia aqui era, né? O professor trouxe tudo que a norma pede, né? Tudo que ela traz, né? A gente entende que, às vezes, não é tão brusca assim a mudança, mas sistemicamente também não é tão simples. Porque, às vezes, para mim ter um reporte, eu trafego por 3, 4 sistemas, né? Então, a gente tinha que começar a se antecipar a isso, né? Essa que era a minha provocação aqui, pessoal. João, muito obrigado. Acho que ficou mais claro ali como que toda a norma impacta o EPM, né, e os seus módulos ali da suíte, tanto de consolidação, planejamento e tudo mais. Até aproveita que o pessoal trouxe algumas perguntas, até acho que fugindo um pouco do EPM, né? Porque o Paulo aqui trouxe uma questão falando caso haja impacto também no módulo do RP, né, no módulo do GL ali do Oracle Fusion, e o Nilo trouxe uma questão ali que como o impacto ele não altera, né, não tem a necessidade, eu até peço a ajuda do professor aqui para confirmar essa afirmação, mas ele não há necessidade de alterar a contabilização. Então, se eu poderia alterar somente na ponta, na estruturação das publicações, que aí é onde entra o EPM. No caso do Paulo, é onde entra a solução que ele tem hoje para consolidação, para planejamento, reconciliações, etc. E não é necessário a alteração no RP em si, né? No plano de contas oficial ali da companhia, somente na estruturação. Eu gostaria que vocês puderem reforçar um pouco de onde realmente tem esses impactos. João, acho que eu vou falar primeiro, depois você fala do sistema. O que acontece? Eu já passei por várias empresas onde a gente fazia tudo isso, depois a gente fechava a contabilidade, tinha que fazer um depara no Excel. Nós perdíamos muito tempo em relação a isso, não é? E ainda nós não tínhamos aquela segurança. Estou falando assim, trabalhei em grandes empresas, então nós perdíamos muito tempo. Então, acho que essa é uma oportunidade de nós fazermos isso na base, que é uma forma de revisitar o plano de contas, a estrutura, os processos que a empresa tem, e até depois pensando no processo de consolidação. Hoje eu trabalho num grupo que ele tem várias empresas, a gente está fazendo todo esse processo, já começamos tão bem adiantado, não
não é? Então, ou seja, então a gente já está fazendo todo mais na base, afetando na base para que saia de forma automática. Por quê? Porque é uma empresa muito grande e nós não vamos ter esse tempo depois para quando fechar as demonstrações, aí a gente jogar para o Excel e começar a trabalhar esses dados. Então, eu sempre sugiro, mesmo que dê um pouco de trabalho no início, usar a ferramenta, trabalhar nas bases, para que a gente consiga isso de uma forma automática. Porque, só para vocês terem uma ideia, eu sempre falo, não é? Que essa área contábil, essa área financeira, o dia a dia é uma loucura, é uma correria, cada hora é uma coisa nova, e o que a gente puder ganhar de tempo usando uma ferramenta, isso vai ser muito bom, não é? E de uma forma mais automática, então sai mais claro, talvez a probabilidade de acontecer erros, como pode acontecer no Excel, então é muito mais interessante. Então eu sempre sugiro de, mesmo dando um pouco mais de trabalho, mas mexer na ferramenta para sair de uma forma automática. Do lado sistêmico, o ideal que eu tenha no EPM é exatamente as contas que eu tenho lá no RP, né? Eu poderia, por exemplo, né, sobre a pergunta, né, fazer só o ajuste aqui do lado do EPM e não revisitar meu plano de contas? Eu poderia, tá? Existem funcionalidades ali que a gente consegue criar deparas, né, e adequar só o método de apresentação, né? Só que isso vai trazer um trabalho excepcional ali de depara, né? Então, talvez como o professor provocou, seja uma hora até de a gente fazer uma revisita ali no plano de contas, de adequar. Porque eu tendo exatamente as aberturas corretas ali no RP, isso tende a ser mais fluido aqui para integrar, vai ser mais fácil a comunicação para montar essa estrutura do lado do EPM, tá, pessoal? Perfeito, João. Acho que então, assim, acho que respondendo, né, a primeira pergunta do Paulo, eu acho que o impacto, assim, depende um pouco da decisão, que vocês vão tomar, né? Então, se for a decisão que o professor coloca ali de revisitar, não é uma obrigação, né, mas revisitar, aproveitar, né, essa questão para revisitar o plano de contas, aí sim tem impacto ali no Oracle Fusion, principalmente no COA, né, no Chart of Accounts ali, que você vai fazer a reestruturação disso. E tudo que impacta isso diretamente. Pois a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe, Paulo, para exemplificar esses impactos ali até com o nosso time aqui de especialista no RP. E quanto à questão do Nilo, né, que ele coloca ali, né, realmente não tem a necessidade de alterar no RP, porém é uma alternativa, tá? E no EPM, sim, a gente tem como ter essa distinção, né? Eu tenho como trazer somente a estruturação para IP. A Carolina colocou um ponto aqui, acho que legal. Obrigado, Carolina, pela participação. Realmente, no PBCS, né, você tem essa facilidade, né? Então, de ter ali, trabalhar com uma visão gerencial e esses agrupamentos, essas reclassificações ali, elas vão te ajudar a dar essa visão também. Então, lá a gente tem essa flexibilidade de criar estruturas paralelas, né, com contas compartilhadas dentro delas, contas contábeis compartilhadas, que com esses agrupamentos a gente consegue chegar aí no atendimento da normativa. O importante disso, que eu acho que até conectando aqui com um ponto aqui que o Bruno trouxe aqui no chat, que aí talvez o João até me ajude aqui a detalhar um pouco disso, que ele colocou se a gente precisa ter um foco ali de manter ambientes paralelos, né, para ter uma base inalterada, né, de 2026, já que em 2026 as publicações não exigem essa obrigação, né, do IFRS 18, porém eu preciso ter ela preparada para ser base comparativa quando eu for publicar 27. Então, João, acho que nesse ponto, né, acho que talvez trabalhar com estruturas paralelas, compartilhadas, né, não necessariamente um ambiente, né, mas o que você vê É, quanto a isso? não, Bruno, não é necessário ter uma instância separada, um ambiente só para adequação da norma, tá? Na verdade, a suíte EPM, ela permite, assim como no PBCS, que era a dúvida da anterior, né? Ele permite que você paralise estruturas. Então, a ideia é que, dentro da dimensão conta lá do sistema, a gente criar uma estrutura de DRE já voltado para a norma do IFRS 18. Então, a gente vai criar uma DRE e IFRS 18 lá e fazer todos os deparos das contas analíticas do seu plano de conta para quais grupos sintéticos ela deveria entrar ali, né?
E ali adequar a aplicação a poder calcular e consolidar essa DRE, tá? Então, dá para fazer no mesmo ambiente. Você vai ter, no mesmo ambiente, vai ter a visão, resumidamente, do antigo, da visão antiga que você tinha e da nova. Não é necessário um novo ambiente para isso, tá bom? Boa. A Ana Carolina que também pontuou aqui, né, a questão do impacto, né, que isso gera no plano de contas e nas hierarquias financeiras. Então, acho que essa ideia que o João explicou aqui, junto com o professor, acho que isso conecta, né, porque eu consigo ter, sofrerão impactos, né, as hierarquias financeiras, né, os demonstrativos, mas eu consigo trabalhar ali com estruturas paralelas. E o plano de contas aí é uma decisão, né, se você já quer reestruturar pensando, seu plano de contas pensando aí em estar apto, né, a normativa. Não sei, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta aqui, acho que a Ana colocou mais uma aqui. Eu tô vendo aqui, eu acho que o Diego levantou a mão ali, ó. Não sei, tem uma. Gabriel, não sei se tem pergunta. Tô vendo que. Ah, boa. Eu só não sei se eu consigo habilitar o áudio aqui, Diego. Se você puder colocar ela no chat, a pergunta, porque eu acho que eu não estou com permissão de liberação de áudio aqui. Aí a gente já responde também. É, tem um ponto aqui que o Ricardo trouxe também, acho que é um ponto bem importante aqui, quanto ali à realização do Depara, né? Então, realmente, a gente consegue, né, estruturar esse Depara. O Ricardo ali ele usa o Tax One da Thomson, né? E assim, eu acho que pensando, né, no Tax One, né, que eu acho que ele tem também como você estruturar, porque eu acho que o Tax One ele tem ali um apelo fiscal, né, para e lá ele vai ter que ser adaptado também para essa normativa, tá, Ricardo? Eu acho que funciona ali de forma parecida, tá? Eu posso trazer aqui pro time aqui que conhece também o Tax One para dar uma resposta aqui oficial para você, mas eu entendo ali que funcionaria da mesma forma, tá? Da gente trabalhar ali com a questão ali do deparo de contas e sempre olhando ali para a visão de 26 e 27. Só não sei se tem mais algum ponto. Acho que o Diego tinha levantado ali, Diego. Não sei se tem algum ponto. O que eu gostaria de comentar aqui, antes da gente encerrar, né? A gente chegou no nosso horário, 3 minutinhos atrasados. Gostaria primeiro de agradecer a todos pela presença. A nossa ideia aqui é realmente fazer essa provocação, né? Que nem o João comentou, a gente não está vendo ainda muita movimentação disso, e a gente sabe que isso vai impactar quando a gente chegar no final de 26, né? A gente já passou por outros momentos desse, né? Tanto com lá atrás, lá com o IFRS 16 e tudo mais, né? Então a gente sabe como funciona, a gente sabe do dia a dia, das complexidades que a gente tem. Então a gente quer se colocar aqui como parceiro de negócio de vocês, tanto o professor Fred quanto nós aqui da EBSIT, para ajudar vocês nesse momento. Então, a nossa ideia realmente é que a gente seja aí um braço de vocês nesse processo, para fazer isso fluir de uma forma mais tranquila, né? Para a gente não serem todos muito impactados de surpresa ali quando a gente chegar no final de 26. Então, esse é o nosso foco. Gostaria de agradecer bastante a presença de todos. Esse material ele vai ser publicado dentro do nosso YouTube, então vai estar lá disponível para vocês acessarem. A Ana Carolina até colocou o link aqui do YouTube, então vai estar lá disponível para vocês.
O Diego trouxe aqui uma pergunta, acho para a gente fechar. Então, Fred e João, se vocês quiserem, fiquem à vontade aí para colocar aí o- esse ponto aí que o Diego nos traz aqui, né? Quanto à estrutura que ele tem ali atual, ali dentro do módulo ali do FCCS, de consolidação. Eu não tô vendo a pergunta só, Gabriel. Tá no chat aqui? Isso, está ali na parte de perguntas e respostas, mas eu posso ler aqui para você, tá, João? Achei aqui. Então ele coloca ali que a gente tem, né, o FCCS na estrutura atual, e devido à classificação operacional, financiamento e investimentos, que acho que até a classificação que o Fred trouxe ali na apresentação dele, se ele deve realizar ali algumas alterações na estrutura da RE, tirando algumas contas do resultado financeiro e distribuindo entre outros grupos. Nesse caso, teríamos que criar um novo DRE no FCCS. É exatamente isso, tá, Diego? Eu conheço um pouco ali a estrutura de vocês, de perto ali. Realmente, lá vai ter que ser criada uma nova DRE, tá? O ideal aqui é que seja criado uma nova caixinha ali, né? E vai ter impacto aonde? Diretamente também lá onde a gente reporta, lá que é o narrativo, porque lá a gente reporta a DRE também, tá? Então tem o ajuste do report também, além da estrutura do SCS e adequação para o cálculo ali, tá? Obrigado, João. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Professor Fred, muito obrigado por todo Eu o que, compartilhamento eu, de conhecimento. eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, é um tempo curto, mas passar um pouquinho da Uhum. norma, né? Mas tem muita coisa para a gente estar fazendo aí, né? Não, show de bola. Acho que foi muito produtivo. João, muito obrigado também por trazer essa visão ali já dentro, na parte prática mesmo, né? Dentro ali da solução. A gente utilizou aqui o EPM, né? Eu vi que algumas pessoas aqui não utilizam o EPM, mas o impacto ele vai ser muito similar, independente da ferramenta que você utiliza ali para publicação. E mais uma vez nos colocar aqui à disposição aí para apoiá-los vocês nesse processo aí do IFRS 18. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos, um bom dia, sucesso. Obrigado, pessoal. Valeu.